A chuva caía fina e insistente sobre as ruas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos. Eu apertava o guarda-chuva contra o vento, sentindo o frio úmido se infiltrar pelo casaco fino. Era uma noite de outono, daquelas que deixam a cidade com um ar melancólico, como se o céu estivesse chorando por segredos não ditos. Meu coração batia acelerado, enquanto eu corria para a entrada do Hospital das Clínicas, o maior da capital, um labirinto de corredores brancos e cheiro de desinfetante que eu conhecia bem demais. Meu nome é Ana, tenho 38 anos, e há 6 meses minha vida girava em torno de visitas como essa. Meu marido, Carlos, estava internado com um problema no coração que os médicos ainda não conseguiam explicar direito. Ele era engenheiro civil, daqueles homens fortes e práticos, sempre com uma piada na ponta da língua para descontrair o ambiente. Mas agora, ali na UTI, ele parecia frágil, preso a monitores que bipavam como um lembrete constante da nossa fragilidade. Eu trabalhava como professora de história em uma escola pública no centro, mas desde o acidente dele, um mal súbito durante uma obra na Marginal Pinheiros, eu mal dormia, mal comia, mal vivia. Empurrei a porta de vidro da recepção, o ar-condicionado gelado me acertando como um tapa. A enfermeira de plantão, uma mulher de meia idade com olhos cansados, verificou minha identidade e me liberou para o andar. Ele está estável hoje, senhora, disse ela, com aquela voz rotineira que eu odiava, porque soava tão impessoal. Subi pelo elevador lotado de médicos apressados, o estômago embrulhado. Toda vez que eu chegava, imaginava o pior. E se ele não acordasse dessa vez? E se os remédios não funcionassem mais? O corredor da UTI era um túnel de luzes fluorescentes, com portas entreabertas revelando silhuetas de pacientes imóveis. Parei na porta do quarto 204, o coração na garganta. Carlos estava lá, deitado na cama, o peito subindo e descendo ritmicamente graças à máscara de oxigênio. Seu rosto, outrora bronzeado pelo sol das obras, agora pálido e marcado por olheiras profundas. Eu me aproximei devagar, pegando a mão dele, fria e imóvel. "Oi, amor", sussurrei como se ele pudesse me ouvir. "Trouxe as fotos da nossa viagem para Paraty. Lembra? Você rindo na praia, eu queimando de sol." As lágrimas vieram quentes e silenciosas, escorrendo pelo meu rosto enquanto eu falava sobre memórias que pareciam de outra vida. De repente, um ruído leve me fez virar a cabeça. A enfermeira-chefe, Dona Marlene, entrava no quarto com uma prancheta na mão. Ela era uma mulher robusta, de uns 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um uniforme impecável. Trabalhei com ela indiretamente por meses, trocando poucas palavras sobre os horários de visita e os medicamentos. Mas naquela noite, seus olhos castanhos pareciam carregados de algo mais, uma hesitação que eu nunca vira antes. "Boa noite, Ana", disse ela baixinho, verificando o soro que pingava devagar. "Ele está quietinho hoje." Assenti, limpando o rosto com as costas da mão. "Obrigada por tudo, Dona Marlene. Vocês salvam vidas aqui." Ela parou por um momento, olhando para Carlos, depois para mim. Seu rosto se contraiu como se estivesse lutando contra palavras presas na garganta. "Ana, posso falar com você um minuto? Lá fora?" Meu estômago deu um nó. "Claro. Aconteceu alguma coisa?" Ela me guiou para o corredor, longe dos olhos curiosos das outras enfermeiras. O barulho distante de um carrinho de remédios ecoava, misturado ao murmúrio de vozes abafadas. Paramos perto de uma janela que dava para o estacionamento encharcado, onde os carros piscavam sob a chuva. Dona Marlene cruzou os braços, o corpo tenso. "Ana, eu não devia me meter, mas... Você vem aqui todo dia, cuida dele como ninguém." "Mas seu marido..." Ela pausou, olhando para os lados, como se temesse ser ouvida. Sua voz baixou para um sussurro rouco. "Não volte, seu marido. Ele não é quem você pensa." O mundo parou. Senti o ar fugir dos pulmões, como se alguém tivesse me dado um soco. "O quê? Do que a senhora está falando?" Ela engoliu em seco, os olhos marejados. "Eu ouvi coisas, Ana. Coisas que as outras enfermeiras cochicham. Antes do acidente, ele. Tinha outra.
Uma mulher que vem visitá-lo às escondidas quando você não está. E não é só isso. Tem algo errado com ele, algo que os médicos não contam. Ele mentiu para você sobre o seguro de vida, sobre as finanças da família. Eu vi documentos no quarto dele, escondidos na gaveta. Ele estava endividado, apostando em corridas de cavalo no Jockey Club. E essa outra, ela é jovem, trabalha na construtora dele. Eu a vi aqui ontem, chorando no banheiro. Minha visão embaçou. As palavras dela batiam como marteladas, rachando a imagem perfeita que eu construíra de Carlos ao longo de 15 anos de casamento. Nós nos conhecemos na faculdade. Ele o cara extrovertido da engenharia. Eu a quieta de letras. Casamos jovens. Compramos um apartamento modesto em Pinheiros. Sonhamos com filhos que nunca vieram. Ele sempre foi o provedor, o herói das minhas histórias para os alunos. Mas agora... traição. Dívidas. Mentiras. Não pode ser, murmurei, encostando na parede para não cair. A chuva lá fora intensificava, tamborilando no vidro como um aviso. Ele me ama. Nós passamos por tudo juntos. Dona Marlene tocou meu braço, um gesto maternal que doeu mais que qualquer tapa. Eu sei que é duro, filha, mas você merece a verdade. Se ele acordar, vai continuar a mesma coisa. Proteja-se. Não volte amanhã. Pense na sua vida, na sua sanidade. Fiquei ali paralisada, enquanto ela se afastava pelo corredor, o eco dos seus passos se misturando ao bip dos monitores. Meu mundo desabava, pedaço por pedaço. Voltei para o quarto devagar, olhando para Carlos como se o visse pela primeira vez. Quem era aquele homem na cama? O amor da minha vida ou um estranho que eu nunca conheci de verdade? A chuva caía mais forte agora, e eu sentia que ela lavava não só as ruas, mas as ilusões que eu carregava há tanto tempo. Saí do hospital com o guarda-chuva esquecido na recepção, deixando a água encharcar meu casaco, meu cabelo, minha alma. Caminhei pelas ruas vazias da Avenida Paulista, as luzes dos outdoors piscando indiferentes. Meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem da escola, lembrando da aula de amanhã. Mas como eu poderia ensinar história se a minha própria estava se desfazendo? Em casa, no silêncio do apartamento vazio, me joguei no sofá, as lágrimas vindo em ondas. Pela primeira vez em meses, não era pelo medo de perdê-lo, mas pela raiva de tê-lo perdido muito antes do acidente. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia sob a garoa, eu comecei a juntar os pedaços. As noites em que ele chegava tarde da obra, as ligações que ele atendia no banheiro, o cartão de crédito que eu nunca via. Dona Marlene tinha razão. Eu precisava de respostas, mas primeiro de coragem para encarar a verdade. O que viria a seguir, eu não sabia. Mas uma coisa era certa, minha vida não seria mais a mesma. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em São Paulo, com uma névoa densa que se agarrava aos arranha-céus como um véu de segredos. Eu me arrastei para fora da cama, o corpo pesado de uma noite mal dormida, cheia de imagens fragmentadas, o rosto pálido de Carlos, o sussurro rouco de Dona Marlene, as luzes piscando na Avenida Paulista. O apartamento em Pinheiros parecia menor, sufocante, com pilhas de contas não pagas espalhadas na mesa da cozinha e o cheiro de café queimado pairando no ar. Eu me olhei no espelho do banheiro, olhos inchados, cabelos desgrenhados, uma mulher que mal reconhecia. Você consegue, Ana, murmurei para o reflexo, mas a voz saiu fraca, como se eu estivesse convencendo uma estranha. Decidi não ir ao hospital. As palavras de Dona Marlene ecoavam na minha cabeça. Não volte, proteja-se. Em vez disso, liguei para a escola e pedi uma folga, alegando uma questão familiar. A diretora, Dona Lúcia, uma senhora de 60 anos com sotaque mineiro e paciência infinita, não perguntou detalhes. Se cuida, menina, a turma espera, mas você vem primeiro. Sua voz no telefone foi um bálsamo, me lembrando que havia um mundo além daquela cama de hospital. Mas eu precisava de mais. Precisava de alguém para desabafar, para me ajudar a juntar os cacos. Peguei o metrô para o centro, o vagão lotado de gente apressada, cheirando a suor e perfume barato. As estações passavam em um borrão. Pinheiros, Faria Lima, Brigadeiro. Desci na Sé, onde o sol tentava romper as nuvens, iluminando a catedral imponente
e os vendedores ambulantes gritando ofertas de pastéis quentes. Meu destino era o Café Paulista, um boteco antigo na rua Boa Vista, onde eu me encontrava com minha amiga de infância, Juliana. Ela era psicóloga, trabalhava em uma clínica particular no Anhangabaú, e sempre fora minha âncora em tempestades emocionais. Mandara uma mensagem na noite anterior, preocupada com meu silêncio. Tudo bem aí? Me liga se precisar. Cheguei ofegante, o ar úmido colando a blusa nas costas. Juliana já estava lá, sentada em uma mesa de canto, com um cappuccino na mão e o jornal aberto. Ela era o oposto de mim. Magra, cabelos cacheados tingidos de loiro, sempre com um sorriso que desarmava qualquer tensão. Seus olhos verdes se arregalaram ao me ver. Ana, meu Deus, você tá um caco. Senta aqui, pede um café. O que rolou? Eu me joguei na cadeira de plástico. O barulho do tráfego lá fora, buzinas e motores rugindo, misturando-se ao tilintar de xícaras. As palavras saíram aos tropeços, como se eu estivesse cuspindo veneno. A revelação de Dona Marlene, a amante na construtora, as dívidas com apostas, as mentiras acumuladas. Enquanto falava, as lágrimas vinham quentes, escorrendo pelo queixo e pingando na mesa. Juliana ouvia em silêncio, apertando minha mão por baixo da mesa, seu toque firme e reconfortante. Filha da puta, murmurou ela finalmente, quando eu parei para respirar. Seu rosto se contorceu em raiva, mas logo suavizou. Desculpa, Ana, mas ele te traiu, depois de tudo? E dívidas? Como você não viu? Balancei a cabeça, limpando o nariz com um guardanapo áspero. Eu vi sinais, Ju. As noites fora o estresse dele com o trabalho. Mas eu atribuía ao estresse das obras, à pressão da marginal. Ele era meu porto seguro. Como eu podia duvidar? O garçom passou, um homem idoso com bigode farto deixando um copo d'água. Bebi um gole, o líquido gelado aliviando a garganta seca. Juliana se inclinou para a frente, a voz baixa para não ser ouvida pelos outros clientes. Um grupo de executivos discutindo ações na bolsa. Uma mãe com um bebê choramingando. Olha, isso é um baque enorme, mas você não está sozinha. Primeiro, respira. Segundo, vamos investigar isso direito. Você tem acesso às contas dele? Ao computador? Assenti devagar. O laptop dele está em casa, na gaveta da escrivaninha. Ele nunca me deixou mexer, dizia que era coisa de trabalho. Uma onda de náusea me subiu pelo estômago. E se for verdade? E se ele acordar e eu tiver que confrontá-lo? E se ele não acordar? Rebateu ela com delicadeza. Você merece saber a verdade agora. Para decidir seu futuro, eu te ajudo. Vamos para sua casa, a gente olha tudo. E se precisar, eu indico um advogado amigo meu, o doutor Ramos, especialista em divórcios e finanças. Mas um passo de cada vez. Saímos do café e pegamos um Uber de volta para Pinheiros. O trânsito era um caos, como sempre na hora do rush, com motos zigue-zagueando entre os carros e o cheiro de escapamento invadindo o ar-condicionado. Juliana tagarelava sobre casos de pacientes dela, histórias de mulheres que reconstruíram vidas após traições, para me distrair. Uma cliente minha descobriu que o marido tinha uma vida dupla em outra cidade. Ela virou empreendedora, abriu uma loja de artesanato no mercado municipal. Você é forte, Ana, professora de história. Você sabe que capítulos ruins levam a renascimentos. Em casa, o apartamento parecia um museu de memórias falsas. Fotos nossas na parede, o sofá onde assistíamos novelas aos domingos, a cozinha onde ele cozinhava feijão tropeiro nos fins de semana. Abri a escrivaninha com as mãos trêmulas, o coração martelando. O laptop de Carlos estava lá, coberto de poeira. Liguei-o. A senha era nossa data de casamento. Irônico agora. Juliana ficou ao meu lado como uma sentinela, enquanto eu navegava pelos arquivos. E lá estavam. E-mails de uma tal de Larissa Oliveira, com assuntos como saudades da nossa noite no Jockey e preciso demais se os juros estão altos. Anexos com extratos bancários mostrando saques para apostas, empréstimos não declarados, um saldo negativo que nos deixaria na rua se ele não acordasse. Meu estômago revirou. Meu Deus, Ju, ele apostava tudo. E ela? Olha isso.
Fotos dela no celular sincronizado. Jovem, loira, na construtora. Dona Marlene tinha razão. Juliana me abraçou, forte, enquanto eu soluçava contra seu ombro. É o fim de um capítulo, Ana. Mas o seu livro continua. Vamos bloquear as contas, falar com o banco amanhã. E o hospital? Você vai voltar? Pensei em Carlos preso àquela cama, alheio ao furacão que causara. A raiva misturava-se à pena, um coquetel amargo. Amanhã preciso confrontar isso de frente, mas não sozinha. O sol poente tingia o céu de laranja através da janela, filtrando-se pelas cortinas finas. São Paulo pulsava lá fora, indiferente às minhas dores. Sirenes distantes, risadas de crianças no playground abaixo. Juliana ficou até a noite cair, cozinhando um macarrão simples e me fazendo rir com histórias bobas da infância. Pela primeira vez em meses, senti um vislumbre de força, como se o apoio dela fosse a ponte para atravessar o abismo. Mas o caminho à frente era incerto. O que diria aos médicos? Como encararia Larissa, se necessário? E Carlos? Se ele acordasse, o que restaria de nós? A garoa recomeçava, lavando as ruas, e eu me preparava para a tempestade que viria. A garoa da noite anterior havia se transformado em uma chuva fina e persistente que encharcava as calçadas de Pinheiros, fazendo com que o ar cheirasse a terra molhada e pão fresco das padarias que abriam cedo. Eu me levantei antes do sol nascer, o corpo ainda dolorido da tensão acumulada, mas com uma determinação nova queimando no peito. Juliana havia saído tarde na noite passada, prometendo me ligar assim que eu chegasse ao hospital. Vai com calma, Ana. Não deixa ele te manipular, mesmo que esteja fraco, dissera ela, antes de me abraçar na porta do apartamento. Suas palavras ecoavam agora, enquanto eu vestia um casaco impermeável e pegava o metrô para o centro, evitando o trânsito caótico da Marginal. O vagão estava semi-vazio naquela hora da manhã, com trabalhadores sonolentos encostados nas portas, o cheiro de chuva misturado ao de lanches embrulhados. Meu telefone vibrou com uma mensagem da diretora da escola. Volte quando puder, a turma perguntou por você. Sorri fracamente, imaginando meus alunos de 15 anos, bagunceiros mas curiosos, debatendo a independência do Brasil. Ensinar história sempre me dera perspectiva. Lições de que o passado molda o presente, mas não o define. Hoje eu precisava aplicar isso à minha própria vida. Desci na estação Brigadeiro e caminhei os poucos quarteirões até o Hospital das Clínicas, o prédio imponente se erguendo como uma fortaleza cinzenta, contra o céu nublado. Meu coração acelerava a cada passo, uma mistura de raiva e medo me apertando o peito. Na recepção, a mesma enfermeira de plantão da noite anterior me reconheceu e liberou o acesso sem perguntas. Ele teve uma noite tranquila, disse ela, com o tom profissional de sempre. Subi pelo elevador, o zumbido mecânico amplificando o silêncio opressivo dentro de mim. O corredor da UTI parecia mais longo do que nunca, com o bip ritmado dos monitores soando como um metrônomo de acusações. Parei na porta do quarto 204, respirando fundo. Carlos estava lá, imóvel como uma estátua, a máscara de oxigênio embaçando levemente com sua respiração superficial. Seu rosto, agora com uma barba rala por dias sem barbear, parecia o de um estranho. Sentei-me ao lado da cama, pegando a mão dele, ainda fria, mas familiar o suficiente para doer. Carlos, se você me ouve, eu sei de tudo, sussurrei, a voz tremendo apesar da firmeza que eu tentava impor. As apostas, a Larissa, as mentiras, como você pôde? Eu cuidei de você por meses, acreditando no nosso nós. E você? Construindo uma vida paralela nas minhas costas. As palavras saíam baixas, como se eu temesse acordá-lo, ou pior, que ele acordasse e negasse tudo. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, pingando na colcha branca. O quarto era estéril, com cheiro de antisséptico e flores murchas que eu trouxera na semana anterior. Pela janela, a chuva tamborilava no parapeito, borrando a visão dos jardins internos do hospital, onde pacientes em cadeiras de rodas se abrigavam sob árvores encharcadas. Um ruído de passos me fez virar. Dona Marlene entrava carregando uma bandeja com medicamentos, seus olhos castanhos se suavizando ao me ver. Ana,
Você veio mesmo. Eu disse para não voltar. Sua voz era um misto de preocupação e repreensão, como uma mãe repreendendo um filho teimoso. Ela colocou a bandeja na mesa lateral e se aproximou, checando o soro com mãos experientes. Eu precisava. Respondi, limpando o rosto com a manga do casaco. Não consigo fugir disso. E... Obrigada por me avisar. Encontrei as provas. Ele apostava tudo, Dona Marlene. E essa mulher, Larissa, ela vem aqui? Ela hesitou, olhando para Carlos antes de assentir devagar. Sim, vem de vez em quando, fingindo ser uma colega de trabalho. Ontem à tarde ela passou 1 hora no quarto, chorando baixinho. Eu a vi saindo com o rosto inchado. Mas cuidado, Ana. Ela não é o problema principal, os médicos. Eles sabem das finanças dele. O seguro de vida que ele contratou tem cláusulas estranhas, algo sobre beneficiários ocultos. Falei com o Dr. Silva mais cedo. Ele quer te ver no consultório dele depois. Meu estômago revirou. Beneficiários? Ele me colocou como dependente principal, ele disse. A raiva subiu como bile, quente e ácida. Dona Marlene tocou meu ombro, um gesto breve, mas reconfortante. Você é forte, menina. Mas proteja-se. Vou chamar o doutor agora. Ela saiu, deixando o quarto em silêncio novamente, exceto pelo gotejar da chuva lá fora. Fiquei ali, olhando para Carlos, revivendo flashes da nossa vida. O casamento na igreja de Santa Efigênia, as viagens de carro para o litoral paulista, as noites em que ele me abraçava depois de um dia ruim na escola. Tudo manchado agora por segredos. Meu telefone vibrou. Juliana. Como tá? Estou no caminho para o hospital, se precisar. Respondi rápido. Vem, preciso de você aqui. O Dr. Silva chegou minutos depois, um homem de uns 45 anos, alto e magro, com óculos de armação fina e uma prancheta grossa na mão. Ele me levou para uma salinha adjacente, com paredes bege e pôsteres educativos sobre hipertensão. Senhora Ana, sente-se. Sua voz era calma, mas carregada de seriedade. O ar-condicionado zumbia abaixo, contrastando com o calor úmido que se infiltrava pela janela entreaberta. Eu sei sobre as dívidas do meu marido, comecei, antes que ele pudesse falar. As apostas, o tudo, e o seguro. Dona Marlene mencionou algo. Ele assentiu, folheando papéis. Carlos nos informou sobre irregularidades financeiras no admission. O seguro cobre o tratamento, mas há uma investigação interna porque ele omitiu o histórico de jogos de azar. Isso pode afetar a continuidade do plano. E beneficiários. Há uma cláusula adicional para uma terceira pessoa, não declarada inicialmente, uma tal de Larissa Oliveira. O mundo girou. Ele mudou para ela? Meu Deus! Senti as pernas fraquejarem, encostando na mesa para me apoiar. O doutor estendeu um copo d'água, seus olhos compassivos. É comum em casos assim, infelizmente, mas você ainda é a cônjuge legal. Recomendo consultar um advogado imediatamente. O estado dele é estável, mas o coração dele. O estresse crônico das dívidas agravou tudo. Se ele acordar, precisará de terapia, não só médica. Assenti, a mente correndo. Saí da salinha atordoada, encontrando Juliana no corredor. Ela chegara, ofegante, com o cabelo cacheado molhado da chuva. Ana, o que rolou? Ela me abraçou, forte, ignorando os olhares das enfermeiras. Contei tudo em sussurros enquanto caminhávamos para o saguão. A chuva parara, deixando poças que refletiam as luzes do hospital. Ele me tirou do seguro, Ju. Para ela. Como eu lido com isso? Ela apertou minha mão, os olhos verdes faiscando determinação. Você lida confrontando. Vamos falar com o banco hoje à tarde, bloquear o que der. E se ela aparecer, você decide se quer vê-la. Mas não sozinha. Eu fico com você. De volta ao quarto, parei na porta. Larissa estava lá, de costas para mim, inclinada sobre a cama de Carlos, murmurando algo inaudível enquanto segurava a mão dele. Ela era jovem, uns 28 anos, loira com mechas escuras, vestindo uma saia lápis e blusa branca, a uniformidade de uma secretária na construtora. Meu sangue ferveu. Quem é você? Perguntei. A voz mais alta do que pretendia. Ela se virou, o rosto pálido e inchado de choro,
olhos azuis arregalados. Ana, eu sou Larissa, da empresa do Carlos. Eu só vim ver como ele está. Juliana se posicionou ao meu lado, um muro de apoio. Da empresa? Ou da vida dupla dele? Saia daqui, ele tem uma esposa. Larissa engoliu em seco, lágrimas escorrendo. Não é o que parece. Ele me disse que vocês estavam separados. As dívidas. Ele me pediu ajuda, mas eu não sabia de tudo. Por favor, não me odeie. Eu o amo, mas isso está destruindo todo mundo. Suas palavras me atingiram como um soco, mas em vez de raiva cega, veio uma pena exausta. Saia. E não volte. Isso acaba aqui. Ela pegou a bolsa, passando por mim com a cabeça baixa, o perfume doce dela se misturando ao cheiro de hospital. Fechei a porta atrás dela, encostando nela, o corpo tremendo. Juliana me abraçou novamente. Você foi incrível, Ana. Isso é crescimento. Agora, vamos para casa, um passo de cada vez. Saímos do hospital sob o céu que clareava, o sol rompendo as nuvens em raios tímidos. São Paulo acordava, com o burburinho de vendedores na Feira da Liberdade ecoando ao longe. Eu sentia o peso, mas também uma leveza nova, a ilusão quebrada, mas o caminho aberto para reconstruir. O que viria com Carlos ou sem ele era incerto, mas pela primeira vez eu me via como a protagonista da minha história, não mais a coadjuvante de mentiras alheias. Os dias seguintes se arrastaram como uma neblina espessa sobre a Marginal Pinheiros, onde o trânsito engarrafado ecoava a confusão na minha mente. A chuva dera lugar a um sol tímido que filtrava entre os prédios altos, mas o ar ainda carregava umidade, grudando na pele como memórias indesejadas. Eu havia voltado para a escola naquela segunda-feira, as mãos trêmulas ao corrigir provas de alunos que mal notavam minha ausência distraída. Professora, você está bem? Parece que viu um fantasma, perguntou o Pedro, um garoto de 16 anos com aparelho nos dentes e olhos curiosos, durante a aula sobre a ditadura militar. Sorri forçado, respondendo que era só cansaço, mas por dentro eu revivia o confronto no hospital. O rosto pálido de Larissa, as mentiras de Carlos se desmanchando como castelos de areia. Juliana se tornara minha sombra, ligando toda noite para checar se eu havia comido ou dormido. Você não está sozinha nisso, Ana. Amanhã a gente vai ao banco e eu marquei com o Dr. Ramos, dissera ela na véspera, sua voz firme pelo telefone cortando o silêncio do apartamento vazio. Eu assentira, grata pelo apoio dela, que me ancorava como as raízes de uma árvore centenária no Parque Ibirapuera. Mas o peso das dívidas pairava, extratos que mostravam empréstimos acumulados em bancos de esquina na rua 25 de Março, apostas no Jockey Club que devoravam nosso futuro. O seguro de vida, alterado para incluir Larissa como beneficiária secundária, era a facada final. Um documento que o Dr. Silva me entregara com um suspiro compassivo, seus óculos embaçando levemente sob a luz fluorescente do consultório. Naquela tarde de terça, o sol batia forte nas janelas do banco na Avenida Brigadeiro Faria Lima, um prédio envidraçado que refletia o frenesi dos executivos de terno, correndo com pastas na mão. Juliana e eu entramos, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor úmido da rua, onde vendedores ambulantes ofereciam água de coco gelada. O gerente, um homem de meia-idade com gravata frouxa e sotaque paulistano carregado, nos recebeu em uma salinha apertada, cheirando a café requentado e papéis velhos. Senhora Ana, as dívidas do seu marido somam cerca de R$150 mil, apostas em corridas, empréstimos consignados. Ele usou o limite do cartão conjunto sem avisar, explicou ele, deslizando relatórios pela mesa de mogno. Meu estômago se contraiu, uma náusea subindo como o vapor de uma xícara esquecida. Podemos bloquear as contas dele? E o que acontece se ele não acordar? Perguntei, a voz rouca apertando a mão de Juliana por baixo da mesa. Ela apertou de volta seus dedos quentes e firmes, um lembrete silencioso de que eu não desabaria ali. O gerente assentiu, digitando no computador com unhas curtas. Como cônjuge você tem procuração. Bloqueamos os saques imediatos, mas para quitar, precisará de um plano de pagamento ou venda de bens.
O apartamento em Pinheiros está no nome de vocês dois. Venda parcial pode ajudar. Saímos dali com papéis assinados e um prazo de 30 dias para reorganizar as finanças. O sol poente tingindo o céu de vermelho como um alerta. Juliana me levou para um sorvete na confeitaria da esquina, o lugar lotado de famílias rindo, crianças lambendo casquinhas de chocolate. Um passo de cada vez, amiga. Você vai sair dessa mais forte. Lembra da nossa viagem para Ubatuba, quando a gente acampou na praia e jurou que nada nos derrubaria? Isso é só outra onda. Naquela noite, sozinha no apartamento. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido distante do elevador e pelo miado de um gato vizinho. Eu me sentei na escrivaninha, o laptop de Carlos ainda aberto na pasta de e-mails, mas agora eu o via como uma relíquia tóxica. Apaguei as mensagens de Larissa uma por uma, cada clique um ato de liberação. Meu telefone tocou. Era Dona Marlene, o número do hospital piscando na tela. Ana, como você tá, filha? O Carlos acordou hoje de manhã. Fraco, confuso, mas acordou. Meu coração parou. Uma mistura de alívio e pavor me invadindo como uma maré alta. Obrigada por avisar. Eu vou amanhã. Desliguei, as mãos tremendo, e chorei pela primeira vez sem raiva, só exaustão. Dormi mal, sonhando com o Carlos de anos atrás, rindo no churrasco de domingo com os amigos da obra, antes das sombras das dívidas o consumirem. A manhã de quarta amanheceu clara, com um vento fresco soprando das represas de Santo Amaro, carregando o cheiro de eucalipto para as ruas de Pinheiros. Tomei o metrô lotado, o vagão balançando como meus pensamentos, e cheguei ao hospital com Juliana ao lado. Ela insistira em vir. Para te dar coragem, não para brigar. O corredor da UTI parecia menos opressivo agora, com o sol filtrando pelas janelas altas, iluminando as flores frescas em um vaso próximo. No quarto 204, Carlos estava semi-sentado, a máscara removida, o rosto pálido, mas com um brilho nos olhos castanhos que eu conhecia bem. Ele me viu e estendeu a mão fraca. Ana, me desculpa. Eu fui um idiota. Sentei-me ao lado, Juliana discretamente na porta, um guarda-costas silenciosa. Desculpa não apaga as mentiras, Carlos. As apostas, a Larissa, o seguro... Eu sei de tudo. Como você pôde me trair assim? 15 anos, e você jogou fora por corridas de cavalo e uma ilusão? Ele baixou os olhos, lágrimas escorrendo pelo queixo barbado. O estresse da obra. Comecei apostando para relaxar, depois virou vício. Larissa era só uma distração, nada sério. Eu mudava o seguro para pressionar você, para ver se você brigava e me confrontava. Mas eu te amo, Ana. Sempre amei. Me dá uma chance para consertar. Suas palavras doeram, mas não como antes. Eram vazias agora, ecoando as desculpas que eu inventara por ele. Amor não é mentira, Carlos. É apoio, verdade. Eu cuidei de você por meses, enquanto você escondia uma vida paralela. As dívidas vão nos quebrar e eu não sei se aguento mais. Minha voz saiu firme, surpreendendo a mim mesma, o sol aquecendo minha nuca como um encorajamento. Juliana entrou, tocando meu ombro. Dr. Silva disse que ele precisa de terapia, não só remédios. Ana, você decide o ritmo. Carlos olhou para ela, depois para mim. O rosto se contorcendo em arrependimento genuíno. Eu vou mudar. Terapia há para os apostadores, o que for. Não me deixa sozinho nisso. Pensei nas noites sozinha, nas aulas que eu daria com mais paixão, na possibilidade de um divórcio limpo ou uma reconstrução lenta. Eu vou pensar, Carlos, mas primeiro você conserta suas merdas, e eu cuido da minha vida agora. Levantei-me, beijando sua testa por último, um gesto de adeus ao passado. Dona Marlene passou no corredor, acenando com um sorriso maternal. Você é guerreira, Ana. Vai dar tudo certo. Saímos para o sol de meio-dia, São Paulo vibrando com vida, o ronco dos ônibus na Rebouças, o aroma de pastel frito na feira próxima. Juliana me abraçou na calçada. Orgulhosa de você. E agora? Um café. Ou direto para casa planejar o futuro. Sorri de verdade pela primeira vez em semanas, o peso aliviando como nuvens se dissipando. Café.
E depois, quem sabe, uma viagem sozinha para Paraty. Minha história recomeça agora. Caminhamos pela rua, o vento leve carregando folhas secas, e eu senti o crescimento. Não uma vitória dramática, mas um passo firme para uma vida autêntica, tecida com apoio e coragem recém-descoberta. O que viria, viria devagar, mas eu estava pronta.